eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra por dentro. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra por dentro. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, Jesus, do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Muitas vezes na casa, meu Senhor, viste abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço. Sentei ao meu Senhor, comungo porque preciso de ti. Quando na missa eu fugia de mim e de ti. Oi, gente, tudo bem? Bom dia a todos. A Berenice está entrando aqui. Vou esperar o povo de Deus se conectando aqui com a gente. Oi, gente. Jesus, Filho da Rainha. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui para a gente partilhar hoje de terça-feira, segundo dia da Páscoa, né? Primeira semana da Páscoa, segundo dia da Páscoa, da oitava dia de Páscoa, né? E aí também estamos vivendo aí o luto do Papa Francisco. Enquanto o pessoal chega aí, quero comentar um pouquinho, que não é momento de ficar, é um momento de silenciar, de silêncio, onde os nossos corações se silenciam mais uma vez, né? A igreja se silencia, nós nos silenciamos e oramos, né? Pela igreja que hoje vive aí o luto do Papa Francisco e já rezando, né? Para quem será o novo Papa que estará com a gente, que já está no coração de Jesus, que o Espírito Santo já está conduzindo essa pessoa tão especial que Deus não nos deixa órfão, né? A igreja não é órfã, ela é governada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai enviar uma pessoa preparada para estar cuidando e zelando aí de toda a igreja, né? De cada um de nós. Então, nesse momento, rezemos pelos bispos, pelos padres, pela igreja, por cada um de nós que somos católicos, apostólicos, romanos, e estamos vivendo esse luto. A morte, gente, ela chega, né? De uma forma ou de outra, ela chega na nossa vida, às vezes inesperadamente, e às vezes aí já caminhando um tempo. O importante é saber que nós temos fé, que nós rezamos, que a vida, precisamos continuar esse legado, né?
os ensinamentos aí que o Papa Francisco deixou, que a Igreja nos deixa, que os outros papas também passaram e nos deixaram, né? Então a gente continua aí na luta. Queridos, hoje eu estava lendo, né, aqui e meditando essa passagem bíblica em primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, e depois no capítulo 2, no versículo 8. Me chamou muita atenção esses versículos. A Bíblia inteira, ela nos leva a uma reflexão profunda, né? E a gente tem que marcar aquilo que nos chama mais atenção, o que Deus quer falar na nossa vida, especialmente no dia de hoje. Então, primeira carta a Timóteo, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, tá? Também vai ficar gravado esse vídeo aqui, também, depois vai para o YouTube. Então, quem não pode assistir agora, vai assistir depois também. Se você sabe que alguém precisa desse momento, também envie para essa pessoa, que essa pessoa possa estar com a gente neste momento agora, de oração. A palavra do Senhor nos diz assim: eis uma verdade absolutamente certa, merecedora de fé. Paulo vai dizer à comunidade de Timóteo: merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Então, Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Para me salvar, para te salvar. Ele quer resgatar lá a nossa essência, o nosso coração, aquele primeiro amor, onde a gente conheceu Deus, onde foi esse Deus que foi nos apresentado. Deixa eu só pular aqui, gente. Onde esse Deus foi nos apresentado na nossa vida e que a gente acendeu ali dentro do nosso coração, e na medida do tempo a gente vai amadurecendo, vem as tribulações, a gente vai crescendo, a gente casa, a gente tem família, outros vão seguir outra missão na vida, né? Mas todos passam pelas provações, pelos desertos da vida, todos passam pelos momentos difíceis, todos passam pelo pecado, né? De alguma forma. E o que nós precisamos aprender com essa palavra? Que quando a gente se sente assim, que a gente está meio que desligado, Paulo vai chamar a atenção da comunidade para que eis uma verdade absolutamente certa, merecedora de fé. Qual é essa verdade que Paulo está dizendo para a comunidade de Timóteo? Jesus Cristo veio a este mundo. Veio a este mundo. Ele diz: Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito para salvar os pecadores. Então, se você... Mas eu sou pecador, eu tenho muitos pecados, eu sou uma pessoa terrível. Olha o que Paulo está dizendo: Jesus Cristo veio neste mundo com um propósito: me salvar, te salvar, nos salvar. Porque todos nós somos pecadores. Claro, gente, que tem aquela diferença. Uns têm um pecado mais mortais. Eu conheço pessoas que eu acredito que assim, que todo justo, Jesus disse que o justo peca 7 vezes ao dia, né? Mas são pecados veniais, não são pecados graves. Eu conheço tantas pessoas que justas, de fé, de caminhada na vida, de pessoas de dignidade, de respeito, que realmente a gente olhando assim humanamente, gente, essa pessoa não tem pecado. Claro que tem, né? A gente tem os pecados do dia a dia. Mas o que chama a nossa atenção é que nós não podemos
viver pecados gravíssimos, mortais na nossa vida, e se viveu, não continuar nesse pecado. Nós temos que sair, porque Jesus, ele veio para salvar os pecadores. Jesus veio, ele nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos seguir esse caminho, nós precisamos seguir um caminho de verdade, um caminho um caminho onde o Senhor quer. Nós temos que honrar, né? Porque ele veio para nos salvar. Então, se ele veio para me salvar, eu preciso seguir com Jesus nesse caminho para que eu possa ser salva. Eu, você, sua família, a sua comunidade, o seu pároco, o bispo, o Papa Francisco, caminhou num caminho, e nós precisamos caminhar num caminho, acreditamos e acreditar que Jesus pode me salvar, Jesus pode me libertar, Jesus pode me curar, Jesus pode me perdoar. E se eu estiver em pecado, eu preciso pedir perdão para Deus e recomeçar de novo. Tá? Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, diz Paulo. E eu repito aqui também, Jesus veio para salvar os pecadores, de qual eu sou a primeira. Eu quero muito que o Senhor me salve. E para que o Senhor me salve, eu preciso crer nele. Eu preciso orar, eu preciso suplicar, eu preciso tentar viver uma vida correta aqui nesse mundo. Eu não posso esperar eu morrer para depois que eu morrer eu vivo uma vida, eu me apresento ao Senhor e vivo uma vida lá com o Senhor. Não, a vida com o Senhor começa aqui, é nessa terra que nós somos provados para onde que nós vamos, né? Jesus, ele precisa nos salvar enquanto estamos aqui, é na caminhada, é na luta do dia a dia, né? Então, meus amados irmãos, se nós estamos com a consciência desorganizada, organizemos a nossa consciência. Se nós estamos com a nossa consciência em paz, fiquemos em paz. Que nada nos perturbe. Se tem alguma coisa te perturbando também e que está levando você ao pecado, afasta desse mal. Saia dessa tribulação que está te fazendo pecar. Porque às vezes você não está pecando, mas se o seu celular te leva a pecar, tire as pessoas que te levam a pecar do seu celular. Se a televisão te leva a pecar, desliga a televisão. Se é o computador que te leva a pecar, se é a sociedade, se é certas pessoas da sociedade que está te levando, que está te tirando da espiritualidade, está tirando da presença de Deus, né? Não precisa fazer nada, simplesmente se afaste, dá um tempo, fuja do pecado, fuja do mal. O Senhor vai dizer isso, fuja do mal, fuja do pecado, fuja da tentação. Se você sabe que passar naquele lugar, aquele lugar vai te levar a pecar, fuja daquele lugar. Vai embora daquele lugar, não passe nem perto, passa 3, 4 quadras longe daquele lugar. Porque se aquele lugar te leva a pecar, te traz mágoa, decepção, ira, então fuja daquele lugar. Fuja das situações que te deixam irado. Porque quando estamos irados, não conseguimos viver a misericórdia de Deus. Se eu não encontrar com a misericórdia de Deus, eu não vou conseguir resolver absolutamente nada na minha vida. Eu preciso encontrar com a misericórdia de Deus para começar a resolver a minha vida espiritual primeiramente. 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 8, fala sobre a importância da oração por todos. Devemos orar primeiramente por nós e por todos, principalmente por todos aqueles que convivem conosco,
para que eles possam ser cheios da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus. Porque se aquela pessoa que convive comigo, ela vive uma vida na graça de Deus, eu também vou conseguir viver uma vida na graça de Deus, incluindo os que têm autoridade, para que possam viver em paz e com dedicação a Deus. O versículo 8, em particular, enfatiza que os homens devem orar em todo lugar. Em todo instante, em todo lugar, qualquer lugar. Mas Eliana, eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, não tem horário. Mas você tem horário para ir no banheiro? No seu trabalho? Se isso não te dispersa, ore. Fale com Deus dentro do seu trabalho, na hora do seu descanso, na hora do seu almoço, na hora do seu cafezinho, né? Esteja com Deus, leve Deus em todos os lugares da sua vida. Nunca deixe Deus em qualquer lugar que você vá. Leve Jesus com você. Não saia da sua casa sem Deus e não volte para sua casa sem Deus. Esses dias me aconteceu um fato que antes de eu voltar para casa, dias não, faz meses já, aconteceu um fato que antes de eu voltar para casa, eu disse, não, eu não posso voltar para casa desse jeito. Eu preciso passar na igreja, participei da Santa Missa, fui no Santíssimo, falei com Jesus. Falei, porque se eu entrar dentro da minha casa do jeito que eu estou, não vai dar certo. Porque aquilo que estava me correndo e me fazendo mal, eu ia trazer para dentro da minha casa. Então, o que eu fiz? Eu passei na igreja, fui falar com aquele que pode me ajudar, com aquele que vai acolher as minhas súplicas, as minhas orações e vai trazer paz para o meu coração. E eu automaticamente, quando eu adentrar a minha casa, a paz vai reinar dentro da minha casa. Devem orar em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem dúvida. Não podemos levantar a mão irado, mas temos que levantar as mãos. Senhor, santifique as minhas mãos para que eu possa levantá-las. Acalma meu coração, tira a ira, tira o nervoso, tira o estresse, tira toda a dúvida que está no meu coração, porque agora eu preciso falar contigo, porque agora eu preciso orar, porque agora eu preciso de discernimento, porque agora eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. A oração como um ato de devoção e de responsabilidade na nossa vida. Quando eu oro com devoção, crendo naquilo que eu estou orando a Deus, e aquilo me traz uma responsabilidade. A minha oração me traz uma responsabilidade de conversão, traz uma responsabilidade. Se eu pedir paz para o Senhor, eu tenho que fazer tudo para que essa paz aconteça na minha vida. Entende? A passagem destaca a importância da oração como meio de buscar a intervenção divina em nossas vidas. Quem não precisa de uma intervenção divina? Todos nós precisamos dessa intervenção divina. Nós precisamos, gente, qual que é o grande mal da sociedade hoje? Não pensar para fazer as coisas irado. Aos nossos erros, você pode observar que os nossos erros está aqui onde o Senhor fala na palavra, que nós não podemos orar irados, com dúvidas. Nós não podemos levantar as nossas mãos santas de qualquer jeito. Purifique, né? Pedir a purificação do Senhor das nossas mãos, e quando levantar as nossas mãos, orar com intensidade. É o que diz na palavra aqui, né? Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, todo lugar, levantando as mãos puras, superando toda ira, que é o ódio, né?
e o ressentimento que está no coração. Eu preciso superar. A oração precisa me levar a uma superação do ódio e do ressentimento e trazer uma conversão para a minha vida, né? E as necessidades de oração e graça divina em toda particularidade da nossa vida. A importância da pureza e da postura na oração. O texto relata a necessidade de orar com pureza de coração e com as mãos levantadas em adoração, sem ira e sem dúvida. Aqui Paulo diz da importância da gente orar, levantar as nossas mãos, né? Em adoração, quando nós levantamos as nossas mãos para orar, nós estamos dizendo: Senhor, eu te adoro, mas estou aqui. Orar, né? Também, e sem ira e sem dúvida, sem ressentimento, sem ódio no nosso coração. Isso implica em uma postura humildemente referente diante a Deus. Reconhecendo a sua soberania e sabedoria. Através da oração vem a ação do Espírito Santo sobre nós e nós vamos ficando cheios de sabedoria de Deus. Se te falta sabedoria, peça a Deus, também está na palavra. Então, quantas vezes devemos orar: Senhor, hoje me falta sabedoria. Dai-me sabedoria, Senhor. Dai-me a confiança plena no teu amor, Jesus. Que eu busque mais viver a plenitude do teu amor, Jesus, né? A Kátia está conosco, a Simone, o Igor. A oração como um meio de transformação. Ao orarmos por todos, inclusive por aqueles que perecem distante ou oposto a nós, estamos abrindo espaço para que Deus trabalhe em suas vidas e na nossa. Olha que lindo. A oração pode ser um poderoso instrumento para transformar individualmente e coletivamente, trazendo paz, reconciliação e esperança para cada um de nós. Não podemos desistir da reconciliação e da esperança, nem na sociedade, nem na nossa casa, em qualquer lugar, nem no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer circunstância da nossa vida, entre filhos, entre marido e mulher. Não podemos desistir. Se nós temos esse pensamento, é porque não oramos com fé, acreditando e trazendo para o nosso coração a paz que o Senhor diz: eu deixarei a vocês a minha paz. A oração é como um sinal de fé e de esperança. Ao orarmos, expressamos a nossa fé em Deus. Quando nós oramos, nós expressamos a nossa fé em Deus. Em Deus. E a nossa esperança em sua providência. E a nossa esperança em sua providência. A oração é um sinal de confiança em seu amor, em sua capacidade de transformação e de realidade. Olha o que é a oração, que a oração nos traz: a fé e a esperança. A oração é um sinal de confiança no amor de Deus e na capacidade de transformar a realidade que vivemos. Que coisa mais linda que é a oração. E só a oração é capaz de trazer a paz necessária para os nossos corações. É verdade ou não é? Como é verdade? Só a oração
é capaz de trazer essa paz para o nosso coração. Essa providência para o nosso coração, esse auxílio, esse socorro, essa libertação, esse perdão na nossa vida. Então, não se esqueça no dia de hoje. Guarde no seu coração. A oração é como um sinal de fé e de esperança. É ou não é, gente? Fala a verdade. A oração é um sinal de fé e de esperança na nossa vida. Ao orarmos, expressamos a nossa fé em Deus e a nossa esperança em sua providência. A oração é um sinal de confiança em seu amor e a sua capacidade de transformar a realidade. Deus tem uma capacidade enorme de transformar a nossa realidade. Aquilo que eu e você não podemos transformar, Deus pode. Aquilo que eu e você não podemos cuidar, Deus pode. Basta que nós acreditemos nele. E supliquemos e pedimos. Porque Jesus vai dizer assim, muitas vezes ele diz assim para nós, mas até agora você não me pediu nada. Como eu posso dar para você se você não me pediu? Você pensa aí na sua cabeça, nos seus sentimentos, está aí uma confusão, uma turbulência, um barulho enorme, mas você não decidiu o que você quer pedir para mim. Você só está pensando, mas ainda não decidiu o que você quer de mim. Então, nesse momento, eu te convido, nesse dia, terça-feira, a pedir para o Senhor o que realmente você quer dele. Nessa oração de fé e esperança, o que você deseja? Pode colocar aí nos comentários. Coloque no seu coração o que eu desejo do Senhor. Paz, saúde, a sua providência na minha vida, o socorro, o auxílio, sabedoria, coragem, um propósito de vida, de mudança de vida. Senhor, eu não quero ser esse homem velho. Eu não quero viver as coisas velhas. Eu não quero ser essa mulher lá do passado, mas eu quero ser essa mulher do presente. Eu quero viver as experiências que eu um dia aprendi com o Senhor. No grupo de oração, na Santa Missa, nos retiros, eu quero viver aquele momento quando o Senhor falou comigo através da palavra, através da oração, através da Eucaristia. Eu quero viver aqueles momentos intensos quando eu vivi os sacramentos dentro da igreja, contigo, na esperança, na fé, na alegria, na paz interior. Sejamos fiéis ao Senhor. Confiemos mais no Senhor do que nos homens. Que a nossa confiança esteja em Deus, absolutamente em Deus. Mas que nós não sejamos indiferentes a ninguém. Não é porque eu confio em Deus que eu vou ser indiferente às pessoas. Não. Mas que as pessoas possam olhar para mim e dizer, essa pessoa tem a sabedoria de Deus. A Lica, ela pede por paz, saúde e sabedoria. Bom dia, Eliana. Bom dia. A paz de Cristo, minha querida. Deus te abençoe. Olha que pedido especial. Paz, saúde e sabedoria. É tudo que a gente precisa, né? Para viver uma vida com Deus. Então, nesse dia, peçamos ao Senhor essa paz que está dizendo aqui na palavra de Deus, que nós possamos orar mais, levantar as nossas mãos em adoração e tirar toda a ira e toda a dúvida do nosso coração. Que nós possamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados e recomeçar uma vida nova no dia de hoje,
vivendo a providência de Deus e vivendo a vontade de Deus. Tenho certeza que se eu e você seguir com o Senhor, vai dar tudo certo. Os planos do Senhor são o melhor para cada um de nós. Os nossos é duvidoso, é verdade. Mas se a gente viver a vontade de Deus na nossa vida, que está aqui na palavra, a gente seguindo essa palavra, a gente vai começar a seguir, a caminhar passo a passo com Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. E a graça e a sabedoria de Deus vai estabelecer dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso olhar, do nosso falar, do nosso agir. Voltemos à paz do Senhor no dia de hoje. E que nós, todo momento que você lembrar de Deus, que você levante as suas mãos em adoração, ore ao Senhor e peça ao Senhor que limpe o seu coração de toda ira, todo nervosismo, toda soberba, tudo aquilo que está te prejudicando, está te fazendo mal. Que possa estar nos tirando da graça, tirando do nosso caminho de fé. Que nós possamos viver esse caminho de fé e viver nessa esperança que o Senhor trouxe para nós e que Ele traz para nós no dia de hoje. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Esse momento aqui de reflexão vai ficar aqui no nosso Instagram. Também vamos levar para o YouTube, vai subir para o YouTube também. E à noite a gente começa essa semana, gente, rezar o terço a Jesus Eucarístico. Se você tem, gente, uma coisa que ele pediu para vocês me ajudar a decidir o horário do terço a Jesus Eucarístico, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho mais tarde, porque tem muita gente que chega 7 horas da noite, vai para a missa, depois volta para casa. Então eu vou continuar fazendo, gente, 8h15 da noite, tá? Ou fazer de manhã. Eu queria que vocês deixassem aí para você. Muita gente me mandou mensagem no WhatsApp, no particular, dando várias opiniões de horários, né? Então eu queria que você desse sua opinião também. O terço de Jesus Eucarístico, gente, é um terço muito importante na nossa vida, que vai nos abrir a força de Deus, a uma intimidade com Deus profunda. E eu preciso voltar a esse primeiro chamado, né? Nem que seja na madrugada, a 1h da manhã, rezar. Mas a gente precisa rezar o terço de Jesus Eucarístico. Esses dias, conversando com um bispo muito amigo, ele disse: volte a rezar o terço de Jesus Eucarístico, né? Agora que estou melhor, estava aqui, para quem não sabe, eu estava em tratamento, né? Graças a Deus estou melhor, de muitas coisas aí que me aconteceu, mas eu estou bem e eu quero voltar a esse primeiro chamado, né? Que é o terço de Jesus Eucarístico, e preparar esse momento. Então a gente vai, hoje já às 8h15, hoje vai ser às 8h15, depois da Santa Missa, eu quero iniciar já o terço a Jesus Eucarístico com vocês, tá bom? Então já fica marcadinho aí pra gente rezar o terço a Jesus Eucarístico, esse terço que tem trazido muitas fontes de milagres e de prodígios e da providência e do auxílio de Deus na hora que nós muitas vezes não temos aí aonde buscar. Esse terço nasceu num momento profundo de intimidade com Deus. Por isso que ele é chamado de socorro, de auxílio, onde a gente vai dizer: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. E aonde a gente recebe esse Jesus, esse corpo e sangue de Jesus? Na Santa Missa, o maior milagre de amor por nós que Jesus nos deixa, né?
Então a gente vai refletir, a palavra de Deus, a gente vai rezar e voltar aí. Zenilda Pereira, bom dia, minha amiga. Bom dia, querida. Deus abençoe. A paz de Cristo. Ai, que saudade desse povo, gente. Tudo bem, né? Um beijo à comunidade, Paróquia Santo André, Padre Moisés e a Zenilda também. Deus abençoe. Gente, é isso. Guarde no seu coração a reflexão hoje. Vou deixar aí para vocês. Primeira carta de Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 15, e no capítulo 2, o versículo 8. Que você possa meditar essa palavra aí na sua casa. E eu vou deixar aqui também na bio, na descrição aqui do vídeo, a nossa reflexão de hoje. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe todo mundo que foi chegando aqui, né? A Silmara Matos, né? A Karina, a Simone, a Kátia Costa, o Igor. Rezemos pela saúde da tia Dorinha, que enfrenta problemas de saúde. Rezemos, vamos rezar. Tia Dorinha. Que também quero colocar nas orações hoje, meu amigo Fred, aí de Itapecerica, vai fazer uma cirurgia, né, da vesícula, né? Fred, Dário, beijo no coração de vocês, estamos em oração por vocês, vai dar tudo certo, já deu, né? O Igor tá dizendo bom dia, Eliana, paz do Senhor, a paz, Igor. Igor, bora viver? Bora voltar? Né? Espero aí que a gente volte mesmo aí na intensidade do amor de Deus, na esperança. Ano de 2025, o ano aí que o Papa Francisco abriu as portas da misericórdia para nós, né? Então, vamos aí, tem muitos meses, o ano ainda está começando praticamente, né? E a gente precisa retornar aí a fé e a esperança, né? As indulgências plenárias, para quem ainda não fez, né? Pode ser feita ainda, está em tempo. Você que não pôde confessar nessa quaresma, procure seu padre, né? E fala, padre, não deu, mas agora eu quero confessar. Confesse, volte para Deus e comece uma vida nova, como essa palavra hoje tão forte para nós. Um convite tão forte para que a gente possa erguer as mãos em adoração e rezar para superar toda a ira, todo o ódio, todo o ressentimento que nos afasta da graça de Deus. Amém? Deus abençoe. Beijo no seu coração, fique com Deus e até mais tarde.